Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um culto de oração. Com muita alegria que a gente pode estar utilizando esse recurso da internet para estarmos juntos, celebrando, adorando ao nosso Deus e clamando por socorro. Nós vamos fazer a abertura desse culto agora com uma oração. Eu quero orar e abrindo esse culto, mas antes nós vamos fazer uma leitura bíblica, que encontra-se no Salmo de número 134. Salmo de número 134. Assim diz a palavra de Deus. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos nesse instante te oferecer esse culto. Recebe nossa adoração, nosso louvor e ouve, Senhor, ouve o nosso clamor. Nós queremos rogar a Ti nesse instante e que escute a nossa oração, recebendo também o nosso louvor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Nós vamos também, irmãos, nesse instante, passar a palavra aos irmãos que vão celebrar ao Senhor, que vão adorar ao nosso Deus. Então vamos fazer junto com eles um louvor, uma adoração sincera, verdadeira, porque Deus, Ele é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Não se deixe abater. O Senhor é por nós, o Senhor é conosco, Ele há de estar nos livrando de todo o mal. E você que assiste, como diz o Salmo, na casa do Senhor, assista na sua casa, que também é a casa do Senhor, a extensão da igreja. E você próprio, você é a casa do Senhor. Receba esse louvor, participe desse louvor, ofereça ao Senhor. Amém? Vamos cantar louvores ao nosso Deus nesta bela quarta-feira. Deus abençoe vocês. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der,
continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Estar sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos do século. Declare ao que estar assentado. E ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus,
anseia por ti. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Adore, declare poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu gostaria de pedir oração pela minha família, pelo meu trabalho, para que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão nos hospitais necessitando de um socorro. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostaria de pedir oração pelos meus filhos, a Brenda, o Eduardo, a Isabela e o Patrick. Pelo processo do Patrick, que está em andamento. Estou aguardando um acompanhamento que foi determinado pelo juiz, uma visita aqui em casa, então eu estou aguardando. Peço oração também pela minha irmã, a Joyce. Ela está fazendo quimioterapia, ela está bem, mas está nesse processo. Quero pedir ainda, pastor, a oração pela minha vida pessoal, tá? Então a luta. Agradeço, um forte abraço, saudade de todos. Pastor Paulo, eu quero pedir ao Senhor que, por favor, me coloque minha pequena família na oração. E quero pedir também, e bendizer o nome do Senhor pela misericórdia dele na minha vida e da minha casa. Pedir também pela família pastoral, pela família da congregação e por o meu condomínio. E por todas as pessoas que estão passando por essa doença. Eu agradeço, em nome de Jesus. Graça e paz, meus irmãos. O pastor Paulo fez um pedido muito importante, que nós pedíssemos o que mais precisamos, que Deus ia nos abençoar. E eu estou pedindo pela saúde da minha família, pela integração da minha família na igreja, por todos da igreja, pelo pastor e família. Nesse momento, eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui conosco. Muito obrigada. Deus abençoe. Ok, meus irmãos, chegou nesse momento, um momento tão especial nesse culto, que é o momento de nós estarmos orando pelos pedidos de oração, pelos pedidos que foram feitos, tanto nas redes sociais como pessoalmente, e aí na participação das nossas irmãs que aproveitaram a oportunidade e fizeram isso através do vídeo, tá certo? Queremos orar aí por Jerusa, pelos seus pedidos que vocês viram, orem por ela, pela irmã Selma, que apresentou também seus pedidos, a irmã Socorro. Então vamos estar orando, é tão bom a participação da irmã Socorro nesse culto, né? A gente já estava com saudade dela e ela aparece aqui, é tão bom, né? Vamos estar orando também, né? Pela irmã Graça, que ela pede oração pelo seu esposo, o Ivo, vamos orar por eles, e também pela irmã Auxiliadora e, lógico, por Fernando, seu esposo, que encontra-se enfermado. Então, que ele possa estar tendo a recuperação logo e louvar a Deus pela recuperação dos nossos irmãos que estavam enfermados e agora estão curados, ok? Vamos orar ao Senhor nesse instante.
Pai querido, nós queremos apresentar a Ti todos os pedidos que foram feitos, Senhor. Aqueles que mandaram pessoalmente, mandaram no grupo da igreja, aquelas que falaram nesse culto. Ó Deus, venha ao encontro deles trazendo conforto, auxílio e restauração. Cura. Pai querido, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, atende-nos, Senhor. Nós precisamos muito de Ti, Pai. Vem nos assistir. Recebe esta oração e derrama graça sobre a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler comigo? Pega a tua Bíblia no livro sagrado, no aplicativo. Vai pegar, vai buscar. Vamos acompanhar essa leitura juntos. Encontra-se no livro de Atos, capítulo 4, versículo 35, 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que, traduzido, é filho da consolação. Levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Recebe, Senhor, essa palavra e aplica ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, já dá para notar de quem eu quero falar aqui, não é? De José, segundo o texto, apelidado, cognomado de Barnabé, que significa filho da consolação. Nós introduzimos esse texto mostrando a atitude dele, sincera, amorosa, íntegra, de vender a herdade que possuía e depositar toda aos pés dos apóstolos, porque tinham finalidade e objetivo de assistir a todos os irmãos. Não havia entre eles necessitados, por causa de atitudes como essa de Barnabé. E é sobre Barnabé que eu quero falar hoje. Quero compartilhar um pouco de quem era Barnabé e as características desse homem de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, íntegro, porque essas marcas na vida de Barnabé são muito necessárias em nossos dias. Nós estamos precisando muito de Barnabés em nossa igreja, homens e mulheres com características de Barnabés. E eu quero chamar a sua atenção já para o primeiro aspecto que eu quero dizer. Nós encontramos página a página da tua Bíblia, algumas páginas, e vai até o capítulo 11 de Atos, e nós vamos ver aqui no versículo 21, 22, e diz assim, Atos 11, 21 e 22 diz o seguinte: e havia entre ele alguns varões chíprios, esse é o 20, 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor, 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Bem, meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto é que Barnabé foi enviado para Antioquia, onde havia um crescimento da igreja lá, e chegou a notícia aos apóstolos, e os apóstolos, querendo saber realmente o que estava acontecendo ali em Antioquia, envia Barnabé. Então, nós podemos perceber, em primeiro lugar, que Barnabé era um homem de confiança. Foi uma missão dada pelos apóstolos a Barnabé. Viaja até Antioquia, Barnabé, e vê o que está acontecendo lá, vê realmente o que está acontecendo. As notícias que têm chegado é que pessoas têm se convertido, gentios têm se convertido lá em Antioquia. A igreja está crescendo, o número de gente está crescendo, de cristãos, e vai lá ver. E nos traz um relatório, nos diz o que está acontecendo. Meus irmãos, essa missão dada a Barnabé revela que ele era um homem de confiança, era um homem confiável. Precisamos em nossas igrejas de pessoas assim, homens e mulheres confiáveis, não somente de mulheres e homens confiáveis que a gente possa dar a eles missões, dar a eles responsabilidades, porque nós precisamos na igreja
de pessoas que assumam ministérios e que possam fazer desse ministério a glória de Deus, não a sua própria glória, não se auto-engrandecer. Então, pessoas que quando recebam a missão partam para fazê-la, na convicção e na certeza de que estão fazendo para a glória de Deus. Barnabé estava indo para lá, enviado pelos apóstolos para Antioquia, mas ele estava indo porque ele era uma pessoa que os apóstolos confiavam. Então nós precisamos, em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês, de Barnabés dos nossos dias, de homens e mulheres confiáveis. Tenha uma confiança de que a gente possa compartilhar necessidades, de que a gente possa dividir dificuldades, que a gente possa realmente, como a Bíblia ensina, confessar nossas fraquezas para ser auxiliado, ser ajudado. Então nós precisamos de pessoas na igreja que sejam assim, pessoas confiáveis para o desenvolvimento do ministério da igreja. Barnabé, o texto diz que é um codinome, é um apelido que foi dado a ele. Barnabé significa filho da consolação. E isso foi dado pelos apóstolos. O que é que vocês acham? Alguém receber um apelido de filho da consolação? Imagina que homem era esse, que homem confiável. Era alguém que ouvia o que se falava para ele, era que guardava segredo, não gostava de fofoca, de disse-me-disse. Quando abria a boca era para edificar, era para transformar vidas, era para aconselhar, ajudar. Então nós vemos isso em Barnabé. Era um homem confiável. E nós precisamos disso em nossas igrejas, de pessoas que sejam realmente confiáveis, que não usem a fraqueza dos outros, a dificuldade dos outros ou qualquer fato que aconteça na igreja em disse-me-disse. E amanhã logo publica no jornal o que está acontecendo. Nós precisamos de pessoas que sejam confiáveis, ao saber de uma dificuldade nossa, de uma fraqueza até, possam estar dando as suas mãos a nós em oração, para que a gente possa estar liberto, livre e que a igreja possa se desenvolver. Você é um candidato a Barnabé? Seja confiável. E não seja confiável batendo no peito e dizendo, eu sou uma pessoa confiável. Não. Deixe que as pessoas à sua volta percebam isso e identifiquem que você é uma pessoa confiável. Amém? Vamos ver se a gente consegue ver mais uma característica de Barnabé. A palavra de Deus diz aí no versículo 24 do 11, diz assim, porque Barnabé era homem do bem, homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui algumas características. E a característica cheia do Espírito Santo e de fé é algo natural ao verdadeiro cristão, não é? Porque quem crê em Jesus recebe o seu Espírito Santo definitivamente se deixá-lo desenvolver, ele será realmente um homem cheio e uma mulher cheia do Espírito Santo e revelará isso através de sua fé, não somente a fé na salvação, mas a fé do cotidiano, a fé do dia a dia, a fé da experiência com Deus no dia a dia. E eu acho que esses nossos dias é um dia realmente de colocarmos em prática a nossa fé. Mas além disso, eu quero destacar aqui quando ele é chamado de homem de bem, né? Isso significa dizer que ele é um homem íntegro. Um homem de bem era um homem com integridade. Já falamos que ele era confiável. E um homem de bem também tem essa característica de confiança, né? Mas também tem todos os outros aspectos de fazer o que é correto, de fazer o que é certo, de não aceitar as coisas erradas, nem comungar com ela, nem tampouco se aproximar de pessoas que vivem dessa forma. Então Barnabé era um homem de bem. Nós precisamos realmente de mulheres e homens em nossa igreja que sejam de bem, não somente no domingo na igreja, mas que sejam homens de bem, tendo esse testemunho das pessoas que são de fora, dos ímpios, que trabalham conosco, que estudam conosco, que estão ao nosso redor. Que as pessoas possam ver que você, que eu, servos do Deus Altíssimo, filhos do Senhor Deus, comprados pelo sangue de Jesus, nós somos pessoas de bem. E eles possam testemunhar isso ao nosso favor. Porque fazendo isso, nós estaremos trazendo um grande testemunho para o Evangelho. Seja você
candidato a Barnabé, sendo uma mulher e um homem de bem. Amém? Vamos ver mais uma coisa que nós encontramos. Nós vemos no versículo que a gente leu inicialmente ou introdutoriamente, nós vimos que Barnabé vendeu uma propriedade e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Por que isso? Você viu no versículo anterior que dizia que não havia entre eles necessitado algum, porque nada do que tinham era propriamente seu. Vemos aqui, meus irmãos, uma marca maravilhosa de Barnabé que precisa estar em nossos dias, especialmente nesses dias. Barnabé era um homem generoso, diferente de Ananias e Safira, que venderam sua propriedade, retiveram metade e queriam aparecer. Foram lá para os apóstolos para aparecer, dizer, olha aqui, vendemos, está aqui, também estamos entregando. E tiveram uma punição severa, porque queriam aproveitar a ocasião para se amostrar, para serem vistos pelos homens. E o Espírito de Deus os repreendeu. Barnabé não. Quem está dando esse testemunho aqui não é Barnabé dizendo, ó, está aqui, eu dei, foi eu que dei. Não, aqui é Lucas, que escreveu a partir de testemunhos de terceiros. E disse que Barnabé, esse homem, José, que é conhecido por Barnabé, tinha uma propriedade, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Isso chama-se generosidade. E é o que nós precisamos em nossos dias, de homens e mulheres que sejam realmente generosos. Repartir o que se tem, além de eliminar a necessidade alheia, também é um ato de elevação, de valorização do ser humano. Além de você, quando você é generoso, que você dá algo, que você oferece do que é seu, que você divide o pão, que você rasga, você não vai pegar as migalhas que caiu, juntar e dar para ninguém, não. Você vai partir o seu pão. Você vai dividir. Generosidade é isso. É deixar de comer muito para dividir e você comer e seu irmão também. Generosidade. Barnabé era alguém assim, que além de suprir necessidades, ele valorizava o ser humano, a dignidade do homem. E nós, quando estamos ajudando alguém, nós não estamos só aliviando a dor do seu estômago, nós estamos elevando o homem a um nível de excelência que Deus quer que ele tenha, tirando ele do estado de miséria, de fome, e elevando ele a um estado de homem onde Deus deseja que ele seja. Então, essa era uma atitude de Barnabé. O ato de dar, de entregar, de oferecer é uma ação livre. Não pode ser imposição de ninguém e muito menos de constrangimento. É uma escolha pessoal. Generosidade é uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. Então, seja você, minha irmã, meu irmão, generoso. Não é porque você ganhou, conquistou algo errado. Eu ganhei um lucro em algo que eu fiz que não era justo. E agora, o que é que eu faço? Eu vou dar parte disso ou tudo isso para os pobres. Não. O pecado continua. Se você angariou valores, recursos que você não tinha direito, que você não merecia, que você recebeu injustamente, não pense que dando aos pobres vai aliviar o peso do seu pecado e muito menos da sua consciência. Seja generoso, dê daquilo que lhe custe, como disse Davi. E Davi disse, eu não oferecerei nada ao Senhor que não me custe. Então, a generosidade, ela vem associada com entrega pessoal, com dedicação daquilo que se tem, com divisão daquilo que se possui. Barnabé dividiu com os necessitados do seu tempo, revelando uma grande generosidade. É candidato a Barnabé, você nos dias de hoje? Que o Espírito de Deus faça de você uma mulher e um homem generoso. Uma terceira coisa que eu quero marcar aqui sobre Barnabé, que é tão essencial e tão importante nos nossos dias. Barnabé era um homem discipulador. Jesus disse, antes de partir para a sua igreja, façam discípulos de todas as nações, sejam discipuladores. E aí Barnabé se apresenta como um discipulador. Eu quero compartilhar com você Atos 9. Vamos lá, passa mais algumas páginas voltando. Atos capítulo 9.
versículo 26 e 27, que diz o seguinte: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Nós vemos aqui uma atitude do discípulo. Primeira coisa que o discipulador ele vê, ele tem visão. Meus irmãos, recentemente eu coloquei uma palavra no Minuto com o Pastor, falando sobre o dia das pequenas coisas. E eu usei esse modelo, Barnabé, como exemplo. Barnabé viu Paulo no início, quando ele ainda tinha marcas e sombras da perseguição. Tanto é que os apóstolos ficaram com medo de se encontrar com ele. Não queremos conversa com esse camarada, a gente não tem certeza se ele é crente mesmo não. E Barnabé já tinha visto que Paulo era verdadeiramente um servo do Senhor e havia nele uma grande possibilidade, e Barnabé via isso, de ser um grande apóstolo de Jesus Cristo. O discipulador, meus irmãos, primeira coisa, ele tem a visão. Ele vê o que ninguém vê nos seus discípulos. Meus irmãos, eu sou um pastor hoje, chegando perto quase de 30 anos de ministério, porque um dia alguém olhou para Paulinho novinho, com pouca idade, jovem. Alguém olhou para Paulinho e viu que Paulinho poderia vir a ser um pregador do evangelho, um pastor de igreja. E pegou esse Paulinho pela mão e o desafiou a estudar, a se preparar para servir a Deus. Alguém viu o dia das pequenas coisas em mim. Então, meus irmãos, seja um discipulador. Jesus Cristo diz: façam discípulos. Para você ser discípulo, olhe, veja com o Espírito o seu discípulo. Precisa você ter discípulos, mesmo que sejam seus filhos, mas você precisa ter discípulos e ser um discipulador. Veja o potencial do seu discípulo. A segunda coisa, assuma as responsabilidades do seu discípulo, ou com o seu discípulo. Barnabé pegou Paulo pela mão, vem comigo, e levou até os apóstolos que estavam com medo dele. Vem comigo, assuma o seu discípulo. Se você tem a visão de Deus para a vida dele, assuma o seu discípulo. Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, versículo 25 e 26 diz: e Barnabé, Atos 11, 25 e 26 diz o seguinte: e partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Meus irmãos, nós vemos aqui que o discipulador vai atrás do discípulo e traz ele para perto. Paulo estava em Tarso, longe, afastado, crescendo sozinho, buscando conhecimento sozinho, mas Barnabé, seu discipulador, vai até lá e pega ele e traz ele para Antioquia. E a Bíblia diz que eles passaram juntos pregando o evangelho durante 1 ano ali em Antioquia. Então, meus irmãos, seja um discipulador, tenha visão do seu discípulo, assuma a responsabilidade por ele, com ele, e chame ele para perto. Crie situações, crie momentos para você ter a oportunidade de discipulá-lo. Então Barnabé trouxe Saulo para junto dele, lá em Antioquia. Fica comigo aqui, a gente vai trabalhar junto. E Paulo ficou crescendo e aprendendo com Barnabé ali durante 1 ano. Versículo 15, Atos 15, passa a tua Bíblia mais um pouquinho, algumas páginas. Atos 15, versículo 36 até o versículo 40. Veja o que diz ali. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor,
para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Bem, meus irmãos, nesse versículo, Paulo já está pronto. Paulo já é um pregador, já fez a sua experiência, já fez a primeira viagem, já havia se crescido como um pregador do Evangelho. E agora ele queria voltar para visitar as igrejas, os irmãos que tinham se convertido. E Barnabé faz a sugestão de levar João, que também era João Marcos. Mas na primeira viagem, João Marcos os abandonou, João Marcos voltou. E aí o que acontece, irmãos? Paulo não queria João Marcos com ele porque achou que ele era um fracassado, covarde. E Barnabé disse, não, a gente leva ele. E Paulo disse, não, sim, não, sim. Houve tal contenda entre eles que se apartaram. E Barnabé levou consigo seu novo discípulo, Marcos. Barnabé investiu na vida de Marcos. Veja que Paulo já não precisava mais do discipulador. Já tinha suas próprias decisões, seu próprio caminho, já tinha seu crescimento. Agora era João Marcos que precisava de apoio. E agora Barnabé faz a opção de ficar perto junto com João Marcos. Então, nós vimos no discipulador, se você é um discipulador, meu irmão, eu quero que você esteja lembrando que o discipulador precisa ser persistente. Muitas vezes as pessoas nem veem potencial no seu discípulo, mas você vê. Muitas vezes a pessoa acha que não tem jeito para ele, mas você sabe que tem. Paulo não queria João Marcos, mas Barnabé disse, eu quero João Marcos. Ele pode, ele vai. E ele foi. E nós vimos que essa persistência de Barnabé ajudou muito João Marcos. Lá no final da vida de Paulo, já no final do seu ministério, o próprio Paulo pede para que João Marcos vá até ele. Porque Paulo diz assim, porque ele é muito útil na obra. Me é muito útil no Evangelho. Barnabé pega João Marcos, faz dele um discípulo, cresce, que ele vem ser até um ajudador no futuro para Paulo. Persistência. Não desanime daquele que você está discipulando. E finalmente, uma característica final de Barnabé, nós encontramos no Atos capítulo 13, no chamado do Espírito Santo para a obra. Diz assim, 13:2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Meus irmãos, vimos aqui, finalmente, disponibilidade. Barnabé era um homem que se colocava à disposição do Senhor. O Espírito disse, chama, separa-me Barnabé e Paulo, eu quero os dois. Sabe, eu fico pensando, se a gente não estiver disponível, Deus vai chamar. E a gente vai dizer, não posso, eu tenho isso, tenho aquilo, estou muito ocupado. Ouve a voz do Espírito Santo de Deus chamando você. Seja um Barnabé, seja disponível para a obra de Deus. Diga sim, Senhor. Precisamos muito de Barnabés em nossos dias. Precisamos de homens e mulheres que estejam disponíveis para a obra. Nesses dias, meus irmãos, de confinamento, de quarentena, nós temos algumas pessoas se envolvendo com a obra, mas nós temos muitas pessoas se omitindo, se escondendo. E as pessoas que se escondem são as mais que reclamam. Não estão buscando um meio de serem úteis aos seus irmãos, ao Senhor, nesse momento de quarentena. Seja disponível. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a palavra de Deus entre no vosso coração e que você seja um Barnabé em nossos dias. Glória a Deus. A igreja precisa de muitos Barnabés, muitos homens e mulheres com características assim que eu mencionei.
Que Deus vos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. Obrigado, Pai, por mais um momento com a igreja. Obrigado por mais uma palavra. Guarda ela em nossos corações, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém e amém. Mais um louvor? Vamos adorar a Deus para encerrar o nosso culto? Quero convidar o grupo novamente, o grupo de louvor, para ministrar mais um louvor ao Senhor. E logo após o louvor, estaremos encerrando o culto. Deus abençoe todos vocês. Lembre, amanhã tem Minuto com o Pastor. Se Deus permitir, a live com os jovens e o nosso culto de adoração domingo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, não, não. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, 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 oh. Ok, irmãos, estamos terminando mais um culto maravilhoso, com participação de irmãs, tão bom. Parece até que a gente está na igreja. Então nós estamos encerrando mais um culto. E nós queremos desejar a todos vocês um restante de semana abençoado.
Que Deus esteja cuidando, guardando, protegendo vocês fisicamente, emocionalmente e, claro, fortalecendo cada um de vocês espiritualmente. Deus abençoe vocês. Estejam atentos às programações da igreja. Nós teremos amanhã mais um minuto com o pastor. Nós teremos também uma programação aí especial que vai surgir e nós queremos também que você acompanhe o culto dominical. Domingo, ceia. Prepara o material aí, tá certo? Vai logo no supermercado, compra o vinho, o suco de uva, compra o pão. Nós vamos estar mais uma vez celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Vamos orar encerrando esse culto agora? Oremos. Pai querido, obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo. Derrama tua graça e tua misericórdia sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Abençoa-os. Recebe, Senhor, esse culto. É teu, é para ti. Ouve o nosso clamor, atende a nossa oração. E, Pai, dai-nos um restante de semana abençoado, pelo nome bendito de Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe todos vocês, amados. Tenham todos uma noite maravilhosa.